Bom dia, o meu nome é João Ricardo. Vou-vos falar sobre contraordenações. Trata-se do módulo 5 do curso de atualização de encartados. Neste módulo vamos falar sobre os tipos de contraordenações que existem, vamos aprender a classificá-las, aprender o regime contraordenacional associado ao álcool e à velocidade e as sanções pecuniárias e sanções acessórias associadas a cada tipo de contraordenação. Os objetivos gerais deste módulo passam por saber tudo sobre contraordenações e os efeitos destas. Especificamente, no final da ação, os formandos deverão ser capazes de conhecer corretamente os tipos de contraordenações existentes, identificar acertadamente as contraordenações classificadas como leves, graves, muito graves e crimes rodoviários, conhecer aprofundadamente o regime contraordenacional associado ao excesso de álcool e ao excesso de velocidade e ainda saber de forma correta as sanções pecuniárias e as sanções acessórias associadas a cada contraordenação. Neste primeiro capítulo falaremos então dos tipos de contraordenações existentes e estas classificam-se entre leves, graves e muito graves. No segundo capítulo vamos falar mais aprofundadamente sobre estas. As contraordenações leves são sancionadas apenas com uma coima e são todas as que não se encontram tipificadas como graves ou muito graves pela lei. Basicamente, ao cometermos uma contraordenação leve, a única sanção que nos será aplicada será a pecuniária. Teremos apenas que pagar então um valor que será definido pelo agente da autoridade. As contraordenações graves são, temos por exemplo, conduzir um veículo em sentido oposto ao estabelecido, que é basicamente andar em contramão, parar ou estacionar nas passagens assinaladas para a travessia de peões, não utilizar os sinais de pré-sinalização de perigo e as luzes avisadoras de perigo, o transporte de passageiros menores ou inimputáveis sem que estes façam uso dos acessórios de segurança obrigatórios também se trata de uma contraordenação grave, a não cedência de passagem a peões nas passagens para o efeito assinaladas também é uma contraordenação grave, entre outras que eu agora não mencionei. Ao cometermos uma contraordenação grave, ser-nos-á aplicada não só a sanção pecuniária, como nas contraordenações leves, mas também uma sanção acessória de inibição da condução. Quer isto dizer que, para além de termos que pagar uma coima, iremos ainda ficar sem a carta num período que pode ir de 1 mês a 1 ano. Algumas contraordenações muito graves passam por a utilização dos máximos de modo a provocar encandeamento, desrespeitar a obrigação de parar imposta pelo semáforo vermelho de regulação de trânsito, conduzir sob a influência de substâncias psicotrópicas, a condução de veículos de categoria ou subcategoria para a qual não estamos habilitados e ainda transpor uma linha longitudinal contínua, basicamente pisar o traço contínuo. Trata-se também de uma contraordenação muito grave. Aqui a diferença da contraordenação muito grave para a contraordenação grave é que ao cometermos uma contraordenação muito grave, o valor da coima que teremos que pagar será mais avultado e a sanção acessória de inibição da condução pode ir de um período de 2 meses a 2 anos. Em relação ao álcool e à velocidade, o excesso de álcool pode constituir contraordenação grave, muito grave ou ainda um crime rodoviário. Será contraordenação grave se o condutor tiver uma taxa de álcool no sangue superior a 0,5 gramas de álcool puro por litro de sangue, uma quantidade igual ou superior a 0,5. Será contraordenação muito grave se o condutor tiver no sangue uma taxa de álcool superior ou igual a 0,8 gramas de álcool puro por litro de sangue. E será crime rodoviário se o condutor tiver mais de 1,2 gramas de álcool puro por litro de sangue. Em relação ao excesso de velocidade, as contraordenações podem ser leves, graves ou muito graves. No caso das leves, quando o condutor vai num excesso entre 0 e 20, quero com isto dizer que se o limite de velocidade for de 50 km por hora, quando o condutor for acima dos 50 e abaixo dos 20, será então contraordenação leve. Pode ser contraordenação grave quando o excesso de velocidade vai entre 20 a 40 km por hora e muito grave quando o excesso de velocidade é superior a 40 e, neste caso, só superior a 40 e tudo o que seja superior a 40 será então contraordenação muito grave.
Falta dizer que estes limites e estas contraordenações são aplicadas dentro da localidade. Fora da localidade, a contraordenação leve situa-se entre os 0 e os 30 km por hora, velocidade excessiva em relação à permitida por lei. A contraordenação grave é entre 30 a 60 km por hora e tudo o que seja a mais de 60 km por hora do limite fixado por lei, então será contraordenação muito grave. As sanções acessórias, como eu já tinha referido há pouco, são aplicáveis às contraordenações rodoviárias e basicamente são a inibição de conduzir e a apreensão do veículo. As contraordenações graves e muito graves, além de coima, são ainda sancionadas com sanção acessória de inibição de condução, com a duração que pode ir de 1 mês a 1 ano no caso das graves e de 2 meses a 2 anos no caso das contraordenações muito graves. A sanção pecuniária passa pelo pagamento de uma coima. A sanção pecuniária é sempre aplicada, não há nenhuma contraordenação que não tenha uma sanção pecuniária associada. Por último, queria só referir que as contraordenações relacionadas com álcool e excesso de velocidade tiram mais um ponto do que o que é normal. Uma contraordenação grave, regra geral, tira 2 pontos e uma muito grave, regra geral, tira 4 pontos. Se forem contraordenações relacionadas com excesso de velocidade e excesso de álcool, passam a tirar 3 pontos e 5 pontos respectivamente. Despeço-me sem mais assunto e espero que tenham gostado.